Bom dia! Então, tu já imaginou como poderia ser uma parceria entre Brawl e Sonic? Então, eu pensei nisso lavando a louça, mas possivelmente tu deve ter pensado nisso assistindo algum filme do Sonic, ou jogando Brawl, ou simplesmente com a arte que a Supercell lançou no Twitter deles. É Twitter? Eu vou chamar de Twitter, não vou chamar de X não. Enfim, aí fica na cabeça da gente, né? Por causa que seria uma parceria muito top, muito grande. Então, quando a Supercell lançou essa imagem, gerou um alvoroço gigantesco. Tava todo mundo louco por uma parceria. Então, eu vim aqui mostrar os meus conceitos de skins do Sonic para você. Vambora! Primeiro conceito, nós temos a skin do Sonic Max. Basicamente, a imagem foi retirada do Carrancas Studios, além daquela imagem que a Supercell postou no Twitter, por causa que essa skin ela já existia naquela imagem, então não teria o porquê de eu fazer outra. No caso, eu só fiz os efeitos, spray e ícone de perfil. Eu imaginaria que ela seria uma skin de hipercarga, a skin que você conseguiria de graça no evento. E em vez de ser que nem no Anjos e Demônios, seria garantida, sem necessidade de sorte. E no caso não teria Recolor, e sim outra skin que também seria de hipercarga nessa atualização, mas também não teria Recolor, que vocês vão ver daqui a pouco. A mudança de hipercarga dela eu não fiz, mas eu imagino que basicamente seria o visor ficando totalmente branco, aí a parte azul ficando amarela e o capacete ficando espetado para cima. E alguns detalhes em amarelos que tem nessa skin, como por exemplo o colarzinho que tem um anel do Sonic que é amarelo, poderia ficar vermelho, sei lá, para poder dar um contraste com a forma super que seria a forma de hipercarga. Enfim, agora vamos para o ícone e o spray. O ícone é o clássico anel do Sonic que ele tá usando, e ele tem que coletar todos os jogos, e que também é usado no colarinho e também na cintura com o cinto, que aliás esse ícone é justamente um spray. Agora, sobre os efeitos dos ataques, nós temos o efeito do ataque básico, que basicamente os projéteis de raiozinho da Max se tornariam os anéis que ela coleta por ser o Sonic, assim. Quando o Sonic coleta os anéis, ele não arremessa nos outros, pelo menos não nos jogos que eu já joguei, mas isso seria o ataque básico da Max. Basicamente seria os anéis do Sonic que ela estaria arremessando nos inimigos. Também estaria um pouquinho carregado de energia. Agora nós temos a Super, que basicamente seria um anel gigantesco do Sonic, que estaria carregado de energia, que soltaria energia para os seus aliados, dando velocidade para eles e também para você mesmo. Que basicamente seria o efeito da Super da Max, que deixa ela mais rápida. E basicamente seria a lore dessa Super. A próxima skin é a do Shadow Crow. Basicamente, na imagem que a Supercell postou já tem o Shadow, mas como nós sabemos, a Supercell também fez uma parceria mais recente aqui do Toy Story, que ela colocou uma skin do Buzz Lightyear e ainda assim o Buzz Lightyear dentro do jogo. Então, considerável, pode ter uma skin do Shadow Crow. As sobrancelhas dele meio que viraram uma outra mecha do cabelo dele. Isso foi um negócio criativo mesmo. Enfim, então agora vamos para o spray e ícone de perfil. Antes da gente ir pra lá, a gente também tem que ressaltar que seria uma skin de hipercarga, a outra que a gente conseguiria de graça nesse evento se a gente jogasse mais, que basicamente seria as mesmas mudanças da Max. Basicamente alguns detalhes, as partes pretas ficariam amarelas, como se fosse meio que o Crow Fênix, só que aí o olho dele ia ficar totalmente branco. E também talvez poderia ter algumas mudanças, dependendo do nível da minha criatividade no dia, mas como não estava muito grande, é isso mesmo. Para o spray, basicamente é o símbolo do jogo do Shadow, o spray dele, que não aparece no filme, pelo menos não que eu me lembre, mas eu coloquei como uma referenciazinha, que aliás eu achei muito massa. Enfim, o ícone de perfil é basicamente o olho dele, também não tava com muita das criatividades, mas eu acho que ficou massa. Então enfim,
Agora vamos para os efeitos de ataque e super do Shadow, começando pela super, que basicamente são as Doom Wings que lançou, né, que é uma habilidade do Shadow que ele tem no novo jogo dele, que é Shadow X Sonic Generations, que basicamente, como o Crow ele pula na ult dele e depois solta as adagas, eu imaginei que poderia ser basicamente isso. Ele iria aparecer as Wings, os Doom Wings, ele ia soltar e depois ia soltar basicamente umas dúplicas do ataque principal, que aliás já é o próximo, que basicamente são as Doom Spears, outra habilidade que o Shadow consegue no novo jogo dele, que eu coloquei aí como referência, que basicamente são as lanças. Então eu coloquei aí 3 unidades. Eu acho que não tá muito claro por causa que eu não desenhei muito bem, mas enfim, espero que dê pra conseguir entender. Agora vamos para Eggman Hank, que também a pose é do Carrancas Studios e também é uma skin que apareceu na imagem da Supercell, mas essa é a última. O resto agora tudo vai ser 100% original vindo de mim, mas enfim, os efeitos foi o que eu fiz. Esse aqui é o modelozinho da skin. Agora vamos para os cosméticos e efeitos. Agora o spray, que é simplesmente o símbolo da companhia Robotnik, que basicamente eu coloquei todo vermelhão assim. Basicamente o efeito de ataque e também o ícone vai ser baseado nesse símbolo, que é o das companhias Eggman. Agora o ícone de perfil é basicamente esse íconezinho cortado, só que com um modelo diferente, com um fundo preto, olhos brancos e também um negócio vermelhão assim, a parte completa, a parte recheadinha vermelha, que é diferente do spray. E agora também o ataque principal, que é basicamente a bolha do Hank, que ficaria crescendo assim, com esse símbolozão aí, que também é diferente dos outros dois que eu desenhei. Eu fiz o mesmo símbolo, só que eu desenhei de maneiras diferentes para poder dar mais uma, sabe? Agora, sobre a super, tem basicamente essas garrazinhas aí do padrão da skin normal. E basicamente seria isso que ele iria lançar. Basicamente seriam esses espinhos que iriam de volta depois, quando ele carregasse a super, os espinhos sujeirinhos, pra poder ir lá e cabum. Então, tipo, todo final de animação, quando ele explodisse desse jeito, os espinhos iam surgir de novo da mão dele, por causa que eles iriam sumir quando ele utilizasse a super. Basicamente, ele estaria injetando os espinhos nos inimigos. É basicamente isso. Agora vamos com a Rosa Knuckles. Basicamente, ela estaria usando um capacete, uma vestimenta do Knuckles, uma fantasia, que nem é com a skin da Max. Basicamente eu coloquei a rosa por causa que, bem, ela soca os inimigos, ela bate na cara deles, que nem o Knuckles faz. E também tinha a opção do 100, só que eu acho que ele não tem cabelo pra isso. Desculpa pela piada, tá bom? Mas enfim, basicamente vamos para os efeitos. Lembrando que as skins que eu tô fazendo aqui, todas elas eu faço o máximo de cosméticos possíveis, mesmo que elas vão sendo super raras, épicas, míticas, por aí eu faço todos os cosméticos possíveis, de spray, ícone, menos o pin. Ah, e esse óculosinho que ela tá usando, que eu usei pra poder caracterizar, pra pessoa saber que é a rosa, é basicamente dessa imagem aqui do Knuckles. Que eu não sei se é oficial ou não, mas tá aí o motivo desse óculos. Basicamente o spray é a cara do Knuckles com o símbolo que ele tem no peito, bem simples. Só coloquei uns negocinhos aí pra poder ficar mais maneiro. E aí temos o ícone de jogador dele, que é basicamente o símbolo que tem no peito dele. Basicamente isso, bem simples. Agora os efeitos. Basicamente a super é a cabeça do Knuckles, como se estivesse com raiva, defendendo, fazendo meio que um escudo na rosa. Aí nós temos o efeito de ataque, que seria envolvido com uma aura azul e vermelha, gerando um roxo assim. E basicamente seria o punho do Knuckles, essa luva que ele tem. E agora temos a skin da Janet Tails, que basicamente, em vez de usar a roupa toda do personagem, como se fosse uma fantasia cobrindo o personagem,
basicamente é só uns acessórios que remetem ao personagem. E também as partes roxas que eu coloquei por causa que a minha coleção que eu tava usando era amarela e do outro lado era roxo. E eu tinha visto que isso é tecnicamente a cor complementar do amarelo, então eu fui lá e coloquei. As botas dela fazem referência ao sapato do Knuckles, do Tails que ele usa no jogo. Só que eu estiquei, né, por causa que a Janet ela usa uma bota na skin original. Então eu adaptei para poder ficar mais estilizado. Enfim, vamos agora para o ícone spray. Basicamente o ícone são as duas caudas do Tails entrelaçadas, fazendo meio que um X. Que, se eu não me engano, é quando ele usa o Spin Dash, aí tem uma imagem que ele fica desse jeito, as caudas. Enfim, o spray é basicamente a mesma coisa, só que em vez de estarem mais finas as caudas estão mais gordinhas. E, enfim, tem toda aquela temática de spray, etc. Agora vamos para o ataque a super. O ataque é basicamente uma onda de som feita pelo aparelhinho que eu desenhei na mão dela. Se você não percebeu, tá aqui, ó. Então é daí que vem o ataque, ela basicamente solta daí. Que seria basicamente o microfone dela que ela tem no jogo. Só que em versão Tails, né, uma máquina. E agora sobre a ult dela. Agora a super dela, basicamente as caudas que ela tem, que são do Tails, que vem daquele cinto, começariam a rodopiar e ela soltaria anéis, que seriam basicamente as bombas que cairiam no chão. Então, gente, esse foi o vídeo, primeiro vídeo longo do canal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelos inscritos, até, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. E, aliás, comenta qual skin que tu mais gostou aí.